texto, tem um capítulo da Bíblia aqui, de Hebreus 4, onde fala sobre o descanso de Deus. E olha que existem muitos teólogos dizendo que esse descanso de Deus, que é o descanso na graça, está substituindo o descanso sabático da lei. Ou seja, simplesmente mais uma afirmação aí, mais uma tentativa de provar que o sábado foi abolido. Como é que é essa questão do descanso de Deus de Hebreus 4, professor? Pois olha, amigo Tito, realmente em Hebreus 4, o apóstolo nos convida a entrarmos no descanso de Deus todos os dias. Que descanso é esse? Como o Tito bem falou, é o descanso na graça. Por exemplo, aqui em Hebreus capítulo 4, versos 9 a 11, diz assim, ó: sendo assim, resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois toda pessoa que entra no repouso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Diante disso, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Então, associando esse texto que nos recomenda a descansarmos no repouso de Deus, com Mateus 11, 29, percebemos que é o descanso na graça. Jesus fala assim: vinde a mim, Mateus 11, 28 a 30, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei. Então, em Hebreus 4 há um convite para nós descansarmos em Jesus todos os dias da semana. Descansarmos da nossa culpa, dos nossos pecados, dos nossos fardos, da nossa ansiedade, do nosso estresse. Realmente, Hebreus 4 fala de um descanso espiritual que desfrutamos em Cristo todos os dias. Entretanto, a alegação de que o descanso diário que experimentamos em Cristo substitui o quarto mandamento é uma alegação falsa, por dois motivos. Primeiro, porque de acordo com o próprio Jesus em Mateus 5,17, ele não veio para mudar a lei de Deus. Ele veio cumprir. O termo cumprir, do grego plerô, significa ampliar o verdadeiro significado da lei. Então, Cristo não veio substituir um mandamento por outro. Ele veio ampliar o significado espiritual da lei de Deus. O segundo motivo que nos leva a concluir de que é falsa a alegação de que o sábado é abolido pelo descanso espiritual é a própria menção ao sábado no capítulo. Mesmo que o propósito do autor de Hebreus não seja falar do sábado, olha o que ele menciona no capítulo 4, no verso 4. Pois em certa passagem, ele se referiu ao sétimo dia nestes termos: no sétimo dia, Deus descansou de toda a obra que realizara. Ou seja, para falar do descanso na graça, o autor de Hebreus cita Gênesis 2, 2 e 3, onde é mencionado o descanso no sétimo dia, momento em que Deus cessou as suas atividades. Agora eu lhe pergunto, se o sábado tivesse sido abolido aqui, que sentido esse texto faria para o leitor? Se o apóstolo usa o sábado semanal, o descanso sabático, como um exemplo do descanso espiritual em Cristo, é óbvio que o sábado continua em vigor. Se o domingo fosse observado, obviamente ele teria usado o domingo como exemplo, mas ele não usou o domingo como exemplo. Por quê? A guarda do domingo não fazia parte da mente da igreja primitiva, ok? Então, o fato dele mencionar o sábado como exemplo demonstra o quê? Que o sábado realmente representa o descanso espiritual em Cristo, que desfrutamos todos os dias, mas que o descanso espiritual não abole o quarto mandamento. Não tem necessidade de utilizar um mandamento abolido para ilustrar o descanso na graça. Portanto, temos que ter essa compreensão equilibrada e correta do texto. Você e eu, quando cremos em Jesus e nos achegamos a Ele, podemos descansar pela fé em Jesus todos os dias da semana. Mas mesmo assim,
ele ainda criou um dia especial de adoração, que é o sábado, para nós recordarmos semanalmente, no dia que ele estabeleceu, recordarmos que Deus é o nosso Criador e que não estamos neste mundo por acaso. Portanto, não acredite nesta opinião aí, infelizmente ultrapassada, de que Hebreus 4 está anulando a observância do sábado.